Então, é, boa tarde a todos. Nós estamos aqui no nosso primeiro mini doses do Murutucu. Nós temos como convidado hoje o Pedro Bravo de Souza, que já deve estar entrando aí. Eu vou. Ele acabou de entrar aqui. Eu vou aceitar. São? Opa, E aí, Pedro? Tudo bom? deixa... tudo bem? É, Só não invertendo estava aqui minha entendendo o que imagem. estava acontecendo aí. A gente teve um começo de efeito especial, assim, foi tipo você entrando, girando na tela. Assim. Arrumando a câmera, desculpa. Imagina. É, acho que foi. Ficou aqui. Foi? Foi. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo certo, como tá, Lucas? Tudo bem também, na medida possível, né? A gente aguentando aí esse tempo de pandemia louco. Mas Pois é. o. Bom, eu queria te agradecer muito de novo por você ter aceito o convite para fazer essa discussão com a gente, né? A gente já vinha conversando aí faz um tempo desses projetos de divulgação filosófica. A gente acha seu trabalho muito legal, do Filosofia Sério, um trabalho muito importante. Então, bom, só para falar, para quem tiver assistindo, né? Apresentar um pouco o nosso coletivo. O coletivo Morotoku, ele é um coletivo que surgiu assim com pessoas da pós-graduação em filosofia que estavam interessados em promover a pesquisa, né? Promover a pesquisa que é feita dentro da academia em outros espaços. A gente acha que é importante esse trabalho não só de divulgação, mas de incentivo à pesquisa em geral, né? Tanto dentro quanto fora da academia. Essa ideia mesmo de trazer a pesquisa para fora da academia de diversas maneiras, tanto pela divulgação quanto pelo estímulo de que as pessoas fora também façam pesquisa de alguma maneira. E um dos nossos principais projetos, na verdade, o principal projeto, sempre foi esse que a gente chama de doses filosóficas, né? Que a ideia é a gente convida algum pesquisador, a maior parte foi da filosofia, mas em geral assim da humanas de uma maneira geral, né? A gente também quer expandir isso mais para frente. Mas a ideia é convidar essa pessoa para que ela fale um pouco, primeiro sobre a sua pesquisa, a gente sabe aprender um pouco sobre o seu percurso de pesquisa, mas depois, para tentar, a partir dos elementos da pesquisa da pessoa, ou do trabalho, da atividade que ela faz, né, também relacionada a essa pesquisa, pensar questões mais gerais que podem ser de interesse do público como um todo, de um público mais amplo, e num clima de uma conversa bem informal mesmo, né? Então eu vou aqui fazer um pouco esse papel de moderador, mas a ideia é mais estimular o debate, então quem tiver alguma pergunta, quem tiver algum comentário, por favor, sempre faça quando achar apropriado, e a gente vai tentando desenvolver uma conversa a partir daí, né? O mini Doses Filosóficas surgiu como essa nossa tentativa de adaptar o Doses para um formato de tempos de quarentena, né? Então, o Doses versão live, digamos assim, né? E acho que, na verdade, o tema acho que não podia ter pessoa mais propícia e tema mais propício para a gente discutir esse primeiro mini doses, né? Porque com toda essa situação com a pandemia e o impacto que isso teve com a nossa relação com o conhecimento, né? Com a ciência, com fake news, com a pesquisa, as instituições de ensino, acho que isso realmente acaba tocando a questão sobre qual seria a relevância da gente falar de conhecimento, qual seria a importância de falar de conhecimento inclusive em uma época em que até se descredita a própria ideia de que haja algo como isso, né? Haja algo como conhecimento científico, verdadeiro, um conhecimento pesquisado, algo que realmente nos permita ter um acesso à realidade que não seja simplesmente um acesso enviesado pela nossa própria perspectiva, né? Em que sentido ainda seria pertinente a gente tentar falar sobre conhecimento e defender que se deve promover, disseminar o conhecimento, e que se deve promover uma investigação séria que produza conhecimento, que seria a investigação da pesquisa. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo, Pedro. Muito feliz de poder aí conversar finalmente com você, bater um papo. E primeiro eu queria mesmo
como eu disse, pela ideia do Doses, né, que você falasse um pouco de qual foi o seu percurso de pesquisa, a sua formação e o que te levou, por fim, a resolver fazer o seu projeto, né? Para aqueles que não sabem, embora eu imagine que a maior parte das pessoas assistindo saibam, o Pedro tem essa página chamada Filosofia Sério, que é uma página de divulgação de filosofia. Então, se você pudesse falar um pouco também como esse seu percurso aí te levou a decidir fazer esse projeto, né? Criar esse projeto. Tá. Bom, obrigado, Lucas, pelo convite. Gostaria que a gente estivesse conversando presencialmente, né, em algum dos eventos presenciais que o Murutucu organiza. Mas, felizmente... E a gente ainda vai fazer isso um dia. Tomara, combinado já. Bom, olá quem estiver ouvindo, agora ou depois, né? Então, como dito, meu nome é Pedro. Eu fiz minha graduação e o mestrado em filosofia lá na Unesp de Marília. E desde o ano passado estou fazendo doutorado na USP. Minha primeira pesquisa foi sobre filosofia com crianças. Foi minha iniciação científica e o primeiro projeto de extensão em que eu participei. Então, acho que desde o início da minha formação tinha uma certa preocupação em como transmitir a filosofia para diversos públicos, né? Até mesmo para criança, como fazer filosofia com elas, uma certa iniciação, né? Que alguns falam de uma iniciação à filosofia com crianças. Foi uma experiência muito marcante e na minha vida pessoal. Depois eu fui para discussões mais de lógica, de filosofia da ciência, né? Mas eu continuei vendo a necessidade de conversar com as pessoas sobre algumas questões da filosofia que não impactam somente a nossa vida num plano pessoal, sabe? Às vezes a gente ouve, a filosofia é importante por conta de algumas questões éticas, de um ponto de vista apenas do indivíduo, como ele reflete sobre a própria vida e evita dores, algo do gênero, né? Mas também questões de interesse público. Então, por exemplo, agora a gente está no meio de uma pandemia com negacionismo científico muito forte. Como que a filosofia pode contribuir para combater esse negacionismo, né? O que a filosofia tem a dizer sobre a ciência, sobre o conhecimento? Por que a gente confia em especialistas? O que tem na ciência em especialistas para dar razões para a gente confiar neles, né? E o Filosofia Sério foi um hobby, uma maneira de canalizar essa vontade. Por conta da bolsa do doutorado eu não posso dar aulas, né? Então, meus fins de semana eu fico preparando material de divulgação. A ideia era também fazer algo presencialmente, em escolas, em espaços que tiverem disponíveis, né? Mas esse ano veio a pandemia e isso ficou de lado. Então, eu só estou aqui no Instagram e no Facebook. Então. Sim. Mas achei muito legal que eu não sabia disso da sua iniciação científica, né? De filosofia para crianças. Eu me pergunto se a sua passagem para questões da filosofia da ciência ainda estava relacionada de alguma maneira com essa preocupação, né? De como tornar determinados conhecimentos acessíveis, né? Porque parece que é justamente uma discussão, bom, o que legitima o conhecimento científico? Como a gente pode compreender o conhecimento científico, né? Não sei se isso também passava por essa questão, né? De ver, bom, então, como que a gente deve compreender o conhecimento científico para que a gente possa, de fato, isso seja de fato algo comunicável e algo que a gente pode debater em termos universalmente aceitos? Você fala, você acha que passou por isso? Se nas atividades tinha essa questão? No fato de você ter se dedicado a essa pesquisa mais voltada para a filosofia da ciência, havia uma relação com isso, com essa preocupação ainda de divulgação, né? Mas desse ponto de vista de analisar como é a própria estrutura do conhecimento científico, de como você poderia, né? E como de poder de alguma maneira analisar isso e por isso mesmo tornar isso mais compreensível, né? Sim, perfeito. Eu acho que é uma questão que todo professor de filosofia, hora ou outra, se interroga, né? Como ele vai identificar se o aluno está fazendo filosofia, produzindo conhecimento? Então, vinha essa questão mesmo. Nossa, mas será que estão elaborando esses argumentos? De onde está saindo isso? Baseado em quê? Como que isso se relaciona com
alguma discussão mais técnica, mas que se aproxima dela, então você tem ali indícios de que a Sim. pessoa está de fato filosofando, né? É uma questão bem espinhosa, né, de ensino de filosofia. Como avaliar alguém que está fazendo filosofia, né? Sim. E Uhum. aí, mas aí para você isso também entra. Bom, justamente, eu estou tentando entender um pouco essa relação da sua pesquisa, um pouco como que isso entra com esse projeto do Filosofia Sério, né? E eu fico me perguntando se para você sempre foi uma questão central que talvez una esses diferentes momentos, assim, essa questão justamente, né, do que é o conhecimento, né? O que pode contar como conhecimento, né? E talvez por isso essa Hum, passagem para questões lógicas, para questões de análise da filosofia da ciência, né? E então, por um lado, o que conta como conhecimento e por outro lado, como transmitir para outras pessoas o que é conhecimento, né? Como tornar isso compreensível para outras pessoas. O que é conhecimento filosófico, inclusive, o que é conhecimento científico. Você acha que entendi. passa alguma coisa por aí ou é... Passa, passa, com certeza. Meu mestrado foi sobre o problema da indução, né? Que é um problema Aham. clássico da filosofia, sobre como justificar as inferências indutivas, né? Aquelas Sim, inferências que são ampliativas, são inferências que têm risco, né? Você conclui mais do que tinha nas premissas do seu argumento, né? sim, Então, sim, sim. no geral, sempre tive essas preocupações mais epistêmicas, né? Sobre justificação, o que caracteriza conhecimento. Mas meu doutorado agora, ele está voltado a uma questão até um pouco mais prática da filosofia da ciência, que é sobre o Aham. princípio da precaução. Sim. Não Ou sei não se já ouviu conheço, falar. dá uma Tá. introduçãozinha aí pra gente. Aham. O princípio da precaução, ele é um princípio de direito ambiental, né, que surgiu mais ou menos na Uhum. década de 70, e ele diz mais ou menos o seguinte: quando há uma ameaça ao meio ambiente ou à saúde, e a gente não tem um conhecimento consolidado sobre ela, ainda há pouca evidência, Sim. mesmo nessa situação de pouca evidência, alguma medida pode ser tomada para reduzir e mitigar essa ameaça, né? Então, Uhum. por exemplo, surgiu alguma tecnologia cujos riscos a gente desconhece. Mesmo nessa Uhum. situação de incerteza, a gente pode, então, postergar, vamos dizer assim, a liberação dessa tecnologia até ter Uhum. pesquisas que nos digam melhor quais são os riscos dela, né? Isso mais ou Sim. menos é o princípio da precaução. Tem muitas críticas ao princípio que falam que ele é anticientífico, ideológico, inibe a inovação tecnológica e coisas do gênero, que, sei lá, introduz valores ilegítimos na ciência. E aí minha ideia do Uhum. doutorado é se essas objeções se justificam ou não. Mas uma outra discussão sobre o princípio leva em conta a participação de pessoas afetadas por essas ameaças nas decisões que Sim. envolvem ele, né? Então, no meu doutorado veio novamente essa questão, novamente foi reforçada essa visão positiva das pessoas, independentemente da formação delas, de lidar com o conhecimento científico, né? Tem várias maneiras de engajamento popular na ciência, em processos decisórios, uh, formas de engajamento de baixo para cima, de cima para baixo, Sim. e isso, isso foi retomado, então, na pesquisa do doutorado. Nossa, mas acho que assim, não poderia ter um tema que cairia mais como uma luva para nossa situação atual, né? Hum, Essa discussão sobre o princípio da precaução acho que não podia ser mais atual, né? Porque acaba entrando aí. Eu estou pensando agora como isso entra, mas de uma maneira, na verdade, que eu tenderia a imaginar que no nosso contexto atual, o, seria visto de maneira mais favorável pelos cientistas do que antes, né? Porque essa questão do princípio de precaução aí, a gente fica pensando nessa questão dos remédios, né? Ou de qual seria o tratamento para o Covid-19 e como hum. tem justamente essa ideia de que determinados remédios supostamente dariam conta do problema, mesmo que ainda não haja evidência científica o bastante para isso. Então poderia se, não sei até que ponto poderia se argumentar que esse é um caso justamente de uso de princípio da precaução, mas é um caso que não causaria controvérsia entre os cientistas. Pelo contrário, que nesse caso seria defendido pelos cientistas justamente que a gente deveria ter precaução aí, né? E não simplesmente aceitar qualquer tratamento só porque supostamente houve alguma evidência anedótica a respeito.
Perfeito, perfeito. Ele é justamente aplicado nesses casos de remédios cujos estudos ainda estão em fase, sei lá, de teste in vitro, né? Sim, Então, por sim. precaução, como acho que a proporção, se eu não salvo engano, é de 7% dos medicamentos testados in vitro que depois vão ser eficazes, assim, é Nossa, absurdo. 7%? A Natália Pasternak, que falou no Roda Viva dessa segunda-feira, né? A Natália do Instituto Aham. Questão de Ciência, quem estiver assistindo, por favor, dê uma olhada, que ela vai ter informação sobre isso muito melhor do que eu posso falar aqui, né? Então, sim, então, por precaução, quando ainda não há evidência suficiente sobre isso, melhor não medicar, a evidência é muito fraca, né? Seria uma maneira de Sim. proteger as pessoas. Seria legal você ter dito que seria um uso não controverso para os cientistas, porque, em geral, o princípio da precaução é controverso, né? É. É, principalmente no início do século XXI, sobre os transgênicos, né? O Uhum, princípio uhum. da precaução foi muito utilizado para, de uma certa maneira, segurar a liberação dos transgênicos até saber mais dos riscos, né? E aí Sim, sim. tem muita discussão filosófica interessante porque alguns cientistas, alguns biólogos, né, usavam o fato de não ter riscos na semente, as propriedades nutricionais dela, como argumento para que então as sementes transgênicas acabariam com a fome no mundo e coisas do tipo. Mas uma coisa é a Uhum. produção, né, de Claro, alimentos e claro, outra a distribuição. claro. E aí, assim, o É, sim. filósofo fala, calma aí, vocês estão dando argumento para produção, não para distribuição. Quais são as estratégias para distribuir esse alimento? É isso que acabaria com a Claro. fome, né? E não havia evidências para esse segundo lado também. Até porque, se fosse uma questão de quantidade, já daria para argumentar que a quantidade não é um problema há muito tempo, né? Nesse sentido, assim, em Exato, termos de poder exatamente, produtivo. É, exatamente. mas Todo ano a show. gente vê o... Perdão. Não, diga, diga. Todo ano? Não, todo ano a gente vê algum caminhão, alguma plantação tendo que queimar, jogar fora, batata, coisa do É, gênero, né? pois é. Deixa Uhum. eu aproveitar aí um pouco para os comentários que já estão aparecendo aí, né? As perguntas das pessoas. Então, primeiro, o Truga aqui perguntou: Pedro, o que você acha do Outruga. ensino de filosofia escolar? No sentido de ser mais uma apresentação histórica da filosofia e menos enquanto teoria do conhecimento e afins. Boa pergunta, né? Bom, a gente pode. Acho que seria legal nós dois falarmos sobre isso, Lucas. Sim, Gostaria de saber a tua opinião também, né? Ah, mas vai aí que você é o posso. convidado. Fala você Tá. primeiro. A gente tem uma tradição na filosofia no Brasil, principalmente por conta de professores que foram à USP na década de 60, né? Por conta de professores franceses, uma tradição de comentário de textos filosóficos, né? Que se tornou hegemônica. Ela não é problemática em si, mas ela se tornou hegemônica. E se tornou hegemônica também uma visão muito forte relacionada à história da filosofia e um jeito de história da filosofia, de fazer história da filosofia, só um jeito, né? E isso, de uma certa maneira, se refletiu no currículo da filosofia do ensino médio. Então, que a gente tem ali no currículo da filosofia do ensino médio uma história linear da filosofia, muitas vezes, dos pré-socráticos até onde der, que geralmente é Sartre, Heidegger, e a pessoa não fica sabendo quais são as discussões mais recentes e muitas vezes não conhece quais são as áreas da filosofia, as discussões de cada uma, não aprende como avaliar argumentos, que é uma das principais habilidades de um filósofo, como avaliar Uhum. argumentos, definir bem conceitos e coisas do gênero, né? Mas isso tem mudado, né? Tem livros de filosofia voltados para o ensino médio, por exemplo, do Juvenal Savian Filho, que já tem uma abordagem diferente, que ele tanto combina a parte, vamos dizer, temática da filosofia com a parte histórica, que não deve ser abandonada. Uhum. Repito que não deve ser abandonada, né? Sim. Então, já há um movimento tentando mudar isso, né? Agora, não sei como vai ficar por conta da reforma da base nacional curricular do ensino médio. Sim. Sempre esqueço a sigla direito. É, bem, é... Você, Não, eu Lucas. concordo, assim, 100% com tudo que você disse. Eu acho, para mim, sempre o problema.
Inclusive, acho que quando a gente conversou lá na Unesp foi sobre esse tema mesmo, né? A discussão lá. Foi esse o tema de debate, né? Então, eu realmente vejo de uma maneira muito parecida. E, de novo, acho que o problema não é a história da filosofia em si. Eu Uhum, acho que mais do que isso, eu concordo com todo o argumento que diz que a história da filosofia é filosofia. Eu não tenho nenhum problema com esse tipo de análise, de compreensão do que é fazer a história da filosofia. Eu só acho que se justamente é fazer filosofia, uma área da filosofia, da mesma maneira que a gente acharia pobre um departamento que só tivesse metafísica, ou pobre um departamento que só tivesse epistemologia, é muito uhum, problemático a gente ter só um enfoque numa história da filosofia em qualquer departamento de filosofia. Eu acho que dessa maneira a gente perde muitas dimensões do que é o fazer filosófico, inclusive desse ponto de vista de você não apenas compreender o argumento, conseguir reconstruir o argumento, né, do filósofo, mas você ser capaz de se colocar criticamente em relação a ele, né, em relação à questão que ele está abordando, então você poder analisar em termos da própria questão e não só do pensamento do filósofo, e você conseguir articular argumentos para lidar com a própria questão, né? uhum. E, e eu acho que mais do que isso, já que a gente está nessa discussão de para que falar de conhecimento, né, e também de qual que seria a relação dessa discussão sobre o conhecimento com uma perspectiva maior, eu acho que muito da crise, e aí é um chute mais longo, né? Até queria saber o quanto você concorda com isso ou não, né? Mas acho que muito da crise de credibilidade que passa hoje, não apenas a ciência, mas as instituições de ensino superior em geral, passa muito por essa compreensão que se passou a ter aí nessas instituições do conhecimento como uma questão pura e simplesmente técnica, como um conhecimento discursivo, técnico, que deve ser a propriedade de um grupo específico de pessoas, e que essas pessoas não têm que se preocupar particularmente em tornar esses conhecimentos compreensíveis para outras pessoas, ou fazer outras pessoas participarem fundamentalmente desse processo de produção de conhecimento. Então, a nossa concepção de conhecimento, que está intimamente ligada à nossa concepção de filosofia, se tornou uma concepção, digamos assim, estritamente discursiva, estritamente técnica, que Uhum. perdeu esse vínculo com a vida e com a própria ideia do conhecimento e da filosofia como modo de vida, está muito por trás dessa crise de credibilidade também, que se torna justamente o privilégio de poucos e de poucos que não se importam em comunicar com os outros, e mais do que isso, não se importam de agir de maneira consequente ao próprio conhecimento que eles supostamente adquirem, né? Então, é óbvio que você tem uma crise de credibilidade a partir daí. Então, Uhum. questionar essa perspectiva, é claro, isso já passa por mais do que só a filosofia como história da filosofia, né? Isso passa por uma concepção da filosofia como sendo discurso, né? Só discurso. E eu acho que parte do que seria fundamental para superar essa crise passaria também por essa reformulação de como a gente compreende o conhecimento, inclusive nas próprias instituições de pesquisa, na própria universidade. Não sei o quanto Perfeito. você. Não, concordo. Puxando algo que você falou, eu acho que um dos preconceitos que ainda reina na academia em geral sobre atividades de divulgação, ah, Sim, até com a filosofia no ensino médio, né? Professores de sim, filosofia no ensino médio, às vezes, sofrem preconceito de quem está na academia, assim, não faz sentido nenhum. claro. Quando eu trabalhava com filosofia com crianças, então pior, né? Filosofia com crianças, Nossa. como assim? Enfim. Acho que um dos preconceitos que reforça esse afastamento é a ideia de que fazer filosofia nesses espaços é necessariamente muito simplificado, vulgarizado. Né? Um termo Uhum, péssimo, uhum, né? uhum. Vulgarizado. E acho Sim. que quem alega isso esquece que a gente simplifica toda hora o que a gente fala, né? Uh, eu, da filosofia da ciência, conversando com você, sei lá, numa pesquisa sua sobre filosofia da mente, a gente vai simplificar um para o outro, mesmo tendo os dois a formação em filosofia, Com né? certeza. Se a gente está num congresso que, sei lá, é especializado em filosofia da ciência, a apresentação vai ser de uma maneira. Se é, sei lá, num Uhum. congresso maior para outro público, de outro. Então, simplificar, tentar traduzir o conteúdo das pesquisas, isso ocorre todo o tempo, né? Não é, Uhum. acho que não é algo para a gente se preocupar tanto, ter preconceito como há com quem faz divulgação, ou é professor de filosofia com crianças ou do ensino médio. Sim.
E eu acho curioso, eu acho que tem uma explicação bem clara e ao mesmo tempo horrível de por que justamente a gente não tem problema com a simplificação que a gente faz entre pesquisadores, né? E a simplificação que a gente faz para fora, que é justamente esse pressuposto de que a filosofia deve ser vista como um conhecimento técnico, como uma área de Uhum. especialização técnica e que por isso deve ser uma ocupação, algo que interessa apenas aos técnicos e que só esses podem compreender adequadamente ou que só entre esses a simplificação pode ser feita de uma maneira adequada e que cumpre o propósito da filosofia, mas aí justamente já achando que o propósito da filosofia é o propósito de um conhecimento pura e simplesmente técnico, acadêmico aí, né? Ou seja, essa ideia de que deveria ser um privilégio de um grupo de pessoas restritas. E por isso qualquer coisa que não seja feita dentro dessa concepção técnica de filosofia não pode contar como filosofia, não pode nem Uhum. contar como filosofia rigorosa. Apesar de que a minha impressão, por experiência, né, por todo esse percurso que a gente faz, é que muitas vezes há muito mais rigor na maneira não especializada de fazer filosofia, no sentido de você ter que analisar rigorosamente os argumentos e ir realmente ao fundamento deles e para criticá-los, do que numa versão especializada que supostamente só tenta reconstituir da melhor maneira possível, mas é incapaz de ver o quão consequente o argumento é ou não e tentar levar o argumento às suas últimas consequências, né? Até para Uhum. criticá-lo, né? Acho que assim, é um rigor histórico que perde o rigor argumentativo, justamente, diga-se de passagem. Então, essa Uhum. noção de rigor é muito problemática aí, e é uma noção de rigor que sempre passa por essa ideia de que o conhecimento é só o conhecimento técnico, que é o conhecimento especializado, e que é o conhecimento que, além disso, só é compreensível para aqueles que são especialistas também, mesmo que com algum nível de simplificação. Uhum. É, É... e... Oi. Não, diga lá. Não, acho que quando a gente leva a filosofia para o debate público, ela não somente consegue expressar sua relevância, mas também ela ganha elementos para mostrar que veio, né? Quando há Sim, questões, por exemplo, né, que a gente mencionou, de negacionismo científico, como que você vai deixar de mostrar como que a filosofia pode ajudar a combater isso, né? Como uhum, uhum. que a gente vai defender que pode só ficar num lugar restrito? Não faz sentido, né? Sim, sim. Teorias da conspiração, tem epistemólogos investigando teorias da conspiração. O impacto da pandemia em diferentes, como pode dizer, em diferentes variáveis de gênero, classe, Uhum, cor, uhum, né? O uhum. que a gente pensa a partir disso, né? Como deixar essas questões de lado? Sim. Eu sinceramente não entendo, assim. Se É, a gente eu acho, tem esse inclusive. espaço para... Não, desculpa, diga. Eu só ia complementar com o comentário do Lore, né? Porque acho que a gente acabou já falando isso de qualquer maneira, né? Mas o Lourenço, diga-se de passagem, é uma das outras pessoas que compõem o coletivo Murutucu, né? Também tá fazendo doutorado em filosofia lá na USP. E ele falou: eu queria que vocês falassem sobre o cenário da divulgação em filosofia hoje. Tem muita coisa acontecendo, ainda mais com pandemia. Como vocês enxergam isso? Que efeito está tendo? Acho que a gente já está falando disso, né? Mas só para pontuar aí, acho que justamente essa questão que a situação da pandemia realmente coloca essa questão como a filosofia poderia ficar parada nesse contexto, né? Como a gente poderia realmente É. achar que isso é uma coisa, vamos continuar discutindo os nossos textos aqui na nossa torre, e ninguém tem mais nada a ver com isso, né? Uhum. Mas acho que uma coisa, e aí eu tô chutando um pouco algo que eu imagino que o Lore talvez gostasse de perguntar, mas assim, pelo que eu sei da pesquisa dele. Porque acho que tem dois lados, e aí vem muito dessa relação conflituosa, que é essa relação tensa, digamos, que é sempre entre a filosofia e a ciência, né? Uhum. Porque em outros contextos a gente geralmente muitas vezes quase imaginaria como estando em dois lados diferentes da trincheira, né? A filosofia sempre fazendo aquela crítica da ciência em suas pretensões de ter sempre um conhecimento plenamente objetivo, ou de poder provar coisas com os experimentos que ela não é capaz de provar, e assim por diante, né? Então tem uma pretensão de objetividade muito maior do que supostamente ela poderia se arrogar, né? Então,
E aí, só que, claro, né, a gente está numa situação em que, na verdade, acho que mesmo os filósofos que muitas vezes estariam preocupados em apontar as lacunas da ciência, se veem, mesmo os filósofos que seriam mais críticos em relação a isso, se veem obrigados a defender a ciência diante de uma atitude que é completamente obscurantista, né? E que, na verdade, vai em um outro extremo. Nesse sentido, acho que talvez fosse interessante perguntar: você acha que é possível conciliar as duas coisas nesse sentido de como a gente faz a divulgação na filosofia em tempos de pandemia, né? É possível fazer uma crítica do obscurantismo em relação à ciência e, ao mesmo tempo, manter um discurso crítico, um discurso cauteloso em relação à ciência, inclusive ao que a própria ciência estaria falando em períodos de pandemia, né? A gente sabe que tem toda essa polêmica da hidrocloroquina, né? Que, por um lado, as pesquisas que foram feitas que supostamente dariam evidência da sua eficácia eram muito problemáticas metodologicamente, mas aí a pesquisa que foi feita que supostamente mostraria a ineficácia dela também foi criticada metodologicamente, né? Aquela do Lancet, toda a questão de como foi feito. Ao passo que, numa perspectiva mais apressada, a gente poderia só querer falar, ó, tá vendo? Tá aqui uma experiência do Lance que reprovou definitivamente isso, né? Então, como que a gente faz para a gente não se colocar nem numa perspectiva obscurantista, mas também nem numa perspectiva, digamos, apologista, assim? Uhum. Tá. Sua questão tentando reformular de outra maneira, né? Qual o caminho Sim. entre o anticientificismo e o cientificismo, né? Exatamente, exatamente. É isso. Uma defesa É isso. absoluta da razão, da razão, da ciência. É. Bom, vamos lá. O que eu posso dizer? Primeiro, acho que assim, tem muitas discussões sobre a filosofia da ciência, principalmente mais recentes, né? A filosofia da ciência não parou Popper com autores da década de 50, 60, 70, que mostram como que a ciência é como pode dizer, um conhecimento confiável. Há outros tipos de conhecimento confiável e há outras coisas, práticas na nossa vida que não são nem ciência, nem conhecimento confiável, que também são importantes. Atividade, sei lá, de jardinagem, a culinária, Sim. coisas assim, que constituem, vamos dizer, dimensões da nossa vida que não podem ser esquecidas, né? Sim. Aí depois vem uma outra questão. Bom, acreditar na ciência implica negar conhecimentos tradicionais, entra necessariamente em conflito com negar conhecimentos tradicionais ou coisas do gênero. Acho que principalmente a gente de humanas tem essa inquietação às vezes, né? Tem um pessoal mais recente que discute isso. Acho que a Luana tinha entrado aqui na live. Talvez ela possa mencionar porque ela conhece o grupo. E eles mostram que a relação da ciência com conhecimentos tradicionais é muito mais complexa do que simplesmente choque. Muitas vezes a gente tem teorias científicas que são alimentadas e dialogam com, sei lá, com informações de populações ribeirinhas que conhecem bem quais peixes que são pescados ali, em que épocas aparece. Ao mesmo tempo, às vezes tem um choque. Às vezes, esses próprios pescadores querem erradicar um peixe que é importante para o ecossistema ali do lugar. E os cientistas mostram que não, que ele é totalmente importante para que haja outras espécies ali, que ele não pode ser erradicado. Então, não é simples essa questão, né, de relação entre ciência e conhecimento tradicional, né? Isso para dizer que, então, não necessariamente defender a ciência é negar outros tipos de conhecimento. Acho que é o primeiro ponto que a gente precisa pôr de lado, né? Agora, o segundo ponto é que muitas das reflexões recentes sobre a ciência também mostram como o próprio caráter social dela garante a sua objetividade. Então, no caso da retratação do artigo da Lancet, isso ocorreu após a publicação, né? Teve uma interação crítica ali, mostraram que havia alguns dados que não batiam com os dados oficiais, acho que de alguns países africanos e da Austrália, foi algo assim. E logo o paper foi retratado, né? Mas ele corroborava tudo que tinha sido dito antes sobre a hidroxicloroquina. Ele só acrescentava, acho que, o risco de infarto, e aí não sei em que pé que ficou isso, né? Sim, sim.
tem uma filósofa da ciência contemporânea, a Ellen Longino, né? E ela fala que assim, Uhum. há várias etapas na produção de algum conhecimento científico e que após cada uma delas você vai aumentando a credibilidade daquilo que é produzido, né? Então, Uhum. a primeira Uhum. etapa seria, sei lá, apresentar um pôster em um congresso. Geralmente ali a Sim. gente recebe críticas fortes, coisas do tipo, muda o Aham. conteúdo, tem aquele diálogo Sim. prévio, né? Ninguém vai sair falando que achou algum resultado só com base em uma apresentação em um congresso, né? Sim. Depois tem o envio para uma revista científica e aí passa por um processo de revisão por pares, então vai ganhando mais Uhum. credibilidade. E a Longino fala, mas não se encerra depois que é publicado. Precisa ter essa recepção crítica do artigo que é publicado, né? Sim. E é depois Uhum. disso que aí talvez seja dos maiores graus de objetividade daquilo, né? Então, se a Sim. gente Sim. pegar essa explicação dela, só mostra que não, foi excelente isso, né? Que se retrataram, tal, que abandonaram. Sim. Sim. Mostra como que as instituições científicas estão preparadas para revisar o erro quando aparece. Sim. Sim. E você tinha mencionado na primeira parte da pergunta formas de divulgação de filosofia no Brasil, né? Sim. Sim. É, O Lori perguntando, né, essa questão de como pensar essas iniciativas de divulgação em tempos de pandemia, né? Ou enfim, né, uma das coisas, obviamente, como a gente já está fazendo aqui, acho que essas lives, todas essas ideias, né, da gente fazer debates pelo Instagram, mas acho que de uma maneira, acho que talvez pergunta de uma maneira mais ampla, como você enxerga isso, né, no sentido de se você acha que há abordagens mais apropriadas ou menos apropriadas, se você acha que há um uso problemático sendo feito da filosofia também em algum momento nesse contexto de pandemia, né, alguma instrumentalização, como que você enxergaria isso? tá. Começando pela segunda pergunta. Tá bom. Acho que assim, enquanto divulgador, a gente tem que mostrar como que se chega a determinado resultado. Não é só jogar algo, né? As pessoas não são Sim, um sim. aquário que a gente joga água ali e pronto, né? Uhum, Então, tem que ter essa preocupação, né? uhum. Além dela, a pessoa tem que ser sensível à evidência, estar aberta à crítica, enfim. Se é tudo isso, ter uma formação adequada, uh, me parece que a pessoa vai ser um divulgador adequado, minimamente confiável, Sim. né? Uhum. Agora, há vários formatos, né, de divulgação, e cada formato chega a um público distinto, né? Há formatos que ocorrem em eventos presenciais, como vocês organizam, no Uhum. Murutucu. Recentemente eu vi o lançamento do primeiro Museu de Filosofia, é uma forma de Sim. divulgação Olha científica só. também. Tá me ouvindo? Agora deu uma cortadinha. Mas o primeiro museu de filosofia, você falou? Isso, museus são formas de divulgação científica também, né? E esse foi Ah, sim. lançado em Milão, no fim do ano passado, em novembro, salvo engano. E é o primeiro museu de filosofia do mundo. E é muito interessante porque eles construíram os objetos das experiências de pensamento em filosofia. Olha só. Mas onde que é o museu? Em Milão. Em Milão. Nossa, Né? muito bom. Não, fica uma ideia para algum projeto de extensão universitária fazer algo no Brasil, seria muito legal. E aí há, por Ó, exemplo, chocolates numa caixa de areia de gato em formato de cocô de gato. E aí para ver se a pessoa comeria ou não o chocolate, né? Eles dão um nossa. casaco falando que era de um serial killer, se a pessoa experimentaria ou não, enfim, testando experiências de pensamento em ética, né? Extremamente legal a Nossa, iniciativa. muito Então, isso bom. para falar que há outras formas de divulgação que não as que a gente vê na internet por conta do que está Sim. acontecendo agora na pandemia, né? Há atividades em feiras, em Uhum. avenidas. O Truga, que fez uma pergunta, é do Via Saber da USP. Eles ficam pelo menos um domingo por mês na Avenida Paulista, lá em São Paulo, Aham. com uma barraquinha, pergunte a um cientista sobre determinado tema. É muito legal, vai criança, Que vai legal, pessoas que de todo. legal. É uma proposta muito legal.
Seria legal Poderia ter fazer de algo. filósofo também, né? Pergunte-me, pega do Nietzsche, pergunte-me por que Deus está morto, né? Essa É, realmente vai muito ter que boa. ficar num lugar mais escondido da Paulista, É, né? fica bem na entrada da igreja, assim, né? É. Ah, é. É. Essas Mas acho, formas tem uma presenciais. pergunta aqui. Desculpa, é que acho que tem a ver com o que você está falando, né? O Rodrigo falou: Oi, pessoal, desculpem-me por fugir um pouco do tema, mas poderiam me indicar, citar alguma obra de ficção literária que tenha teor filosófico que vocês gostem? Eu Vixe. acho que se encaixa com um pouco o que a gente está falando, porque de uma forma ou de outra também não deixa de ser uma maneira de divulgação de ideias de conhecimento, né? Acho que o Asimov, com os livros dele de ficção científica, o que ele fazia era algo maravilhoso nesse sentido também, né? Uhum. Então, o que você pensa nesses termos? Que tipo de literatura é interessante, né, em termos de divulgação, ou pelo menos de Uhum. conhecimento, de filosofia? Não, é uma maneira também, né? Publicação de ou de livros de ficção científica ou de livros de filosofia para o grande público, é uma outra maneira de fazer divulgação, né? Ah, Ou, hum, não, ou mesmo ou mesmo literatura, só que tem um teor filosófico, assim, né? O próprio Sartre, né? Essa questão de como você insere a filosofia na própria o que leva de novo até aquele outro debate que é a distinção entre literatura e filosofia, né? E uhum, como alguns filósofos colocariam isso um pouco em questão, né? Fariam essa distinção oscilar um pouco, né? Então, acho que às vezes é um aspecto que a gente passou possivelmente a negligenciar um pouco, até porque, e acho que isso de novo está ligado a essa maneira com que a gente começou a conceber a filosofia como uma área técnica especializada, que é distinta da área técnica especializada da literatura, né? E hum. esqueceu o propósito que o estilo literário, inclusive, cumpriu na própria história da filosofia para servir de transmissão de ideias filosóficas, né? Desde os próprios diálogos do Platão. Uhum. Então, isso também talvez fosse uma coisa interessante para pensar. Olha, É, é- eu estou mais acostumado com a autora de filosofia analítica e o estilo não importa em nada, sim. né? Eu acho essa questão muito interessante, né? Na própria Sim. ciência, os textos científicos, mais ou menos até o século XVIII, como pode dizer, tinha uma preocupação de estilo também. Salvo engano, é com Linneu que começa a ser dito que, por exemplo, metáforas, coisas do gênero devem ser evitadas, né? Mas eu E acho que mesmo na filosofia analítica, isso ainda entra subrepeticiamente, acho que isso é interessante, pela forma do experimento hum, mental. O hum, experimento mental é uma espécie de instrumento literário, assim, né? Então você cria uma ficção ali para você pensar as consequências filosóficas da ficção. Então desculpa quase a provocação tosca, né? Mas é quase como se fosse a sim. maneira do filósofo analítico fazer literatura. Ele faz um experimento Ah, mental, assim. uhum, Acho que, assim, de uma maneira geral, isso ilustra, pelo menos, a importância da ficção para pensar a filosofia, mesmo quando essa ficção não vem vinculada com uma espécie de estilo literário propriamente dito, né? Mas esse papel da ficção mesmo, né? uhum. E o valor moral da literatura também, né, em geral, para Sim, a sim, gente pensar em sim. dilemas éticos. Eu não conheço muito, mas a Martha Nussbaum, né, que é uma das principais Uhum, filósofas que trata disso, sim, com certeza. sim. Outro exemplo, ele pediu exemplos, né, de romances literários Sim, sim, filosóficos, do Camus, né, do Albert Camus, também, O sim, Estrangeiro. sim. Hum, É. Eu acho que dá para dizer até inversamente que a literatura é o experimento mental dos filósofos continentais, diga-se de passagem. Né? Quase como se fosse... Também dá para dizer isso no sentido inverso. Assim. é uma das separações que fazem, né? Eu não É, gosto muito dessa distinção de analítico continental, sim, mas a melhor caracterização, né, que tentaram fazer é justamente essa, né? Continentais mais próximos das artes e analíticos mais próximos da ciência. Mas isso, enfim, é é, muito ruim. E se a gente for analisar geograficamente, o Husserl, né, o sim, fenomenólogo, também tinha muita coisa sobre lógica, preocupado com sim. clareza conceitual, construção de argumentos, construção e análise de argumentos, né?
Eu só trouxe a filosofia analítica para dizer que eu não tenho acesso a muita literatura sobre Sim, questões sim, sim. de estilo e tal. É. Sim. Não, eu tava Uhum. mais brincando um pouco com isso, mas acho que assim, de qualquer maneira, mostra essa importância da ficção para a filosofia de todo modo, né? De maneira que mesmo Uhum. nesses autores a ficção desempenha um papel central. Certo. E por isso também seria natural pensar isso como tendo alguma relevância para a divulgação filosófica. Afinal, com certeza, dá para fazer uma explicação didática, por exemplo, do quarto da Mary, né? Aquele experimento da Perfeito. filosofia da mente, todas essas coisas. Uhum. Mas uma coisa que eu acho interessante, talvez, nessa discussão, eu concordo que a distinção analítico e é igual Palmeiras e Corinthians, o Iago falou aí, no final todos jogam bola. É, Sim. e, apesar de terem uma rivalidade enorme um com o outro, né? Então acho que se encaixa perfeitamente. É. Mas mas como a gente está falando dessa relação também do conhecimento mais especificamente científico com a filosofia também, em relação a essa distinção entre analítico e continental, sem justamente falar como se fosse uma separação estrita, né? Mas acho que uma maneira a única maneira que eu achei de ver essa distinção de uma maneira dotada de sentido, que Hum. realmente pudesse ilustrar alguma coisa, realmente eu pensei realmente do ponto de vista do pano de fundo, do horizonte científico que se tem em cada uma dessas abordagens. Porque parece que o pano de fundo científico da filosofia continental, da filosofia que é chamada de continental, é as ciências humanas, né? Então, é o Hum. diálogo com as ciências humanas, é o discurso, o formato das ciências humanas, o vocabulário e os pressupostos ali das ciências humanas, né? E aí que você tem também uma preocupação mais justamente com o estilo, com a literatura, com uma análise da sociedade, dos motivos da sociedade, do papel que a sociedade desempenha no conhecimento e assim por diante. Enquanto que na filosofia analítica parece que o pano de fundo o pano de fundo científico são as ciências naturais, né? A física, a biologia e um pouco você ter essa perspectiva, uma perspectiva justamente mais voltada que você tem modelos diferentes, né? Então a filosofia, quase como se a filosofia continental tomasse como modelo do seu discurso as ciências humanas, enquanto que a filosofia analítica toma como modelo de discurso os discursos das ciências naturais, né? Mas eu não sei o quanto você acha que Hum. isso ajuda a elucidar alguma coisa, ou que nem sempre seria o caso também. Ah, eu acho que essa distinção ela tem apenas um poder heurístico, né? A Sim, gente sim, sim, sim. se encontra entre filósofos e fala, eu sou analítico, sou continental, mas Sim, sim. mesmo essa caracterização, por exemplo, há muitas discussões estéticas de filosofia das ciências humanas, Sim, sim. também em vertente analítica. Tem uma vertente em feminismo agora que é o feminismo analítico. Sim, sim, claro. É. Então, não sei, parece que assim, é uma distinção mais para É. com valor heurístico mesmo. E o máximo que a gente tem é essa semelhança de família, né? Sim, sim. É, eu estou me perguntando se é uma questão do ponto de vista do modelo do discurso. Acho que é isso que eu quis dizer assim também, né? Talvez não tanto Ah, tá, tá. né? Então a analítica, você pode ter um feminismo analítico, mas ele se pauta por um modelo de discurso que é um discurso científico nesse molde das ciências naturais, né? Ao passo que justamente uma certa ideia de um formalismo ou de uma análise, né? Ao passo que o continental se pautaria por um modelo de discurso que é mais o modelo de discurso das ciências humanas, né? Que não é um discurso assim com essa estrutura que tenta formalizar ou destilar numa formalização abstrata da linguagem. Mas isso também pode ser uma Hum. generalização que não se sustenta. É justamente em função disso, né? De tentar achar qual que seria a função heurística dessa distinção, né? Se isso elucida alguma coisa sobre essas filosofias, mas também não tenho certeza nesse caso se serve de alguma coisa. Uhum. Eu sempre fico pensando em como encaixar o pragmatismo, por exemplo, né? Realmente, tem algumas Nessas coisas duas. que. Por isso que eu acho É, problemático essa divisão, né? sim, Pragmatismo fica onde? E é uma corrente sim. enorme, né? Mas acho que isso traz uma discussão interessante de todo modo, que também, já que a gente estava falando de métodos justamente, né, e do que confere essa objetividade, um Uhum. pouco dessa questão da diferença de método nas ciências humanas e nas ciências naturais, né? Então, e nesse Uhum. caso, justamente
o que que faria, né, que mesmo que a gente não esteja falando de biologia ou de física ou do que quer que seja, a gente ainda possa conferir uma objetividade às ciências naturais, às pesquisas feitas em ciências humanas, as pesquisas feitas inclusive em ciências humanas, inclusive na filosofia, que permitiria tratar isso como um conhecimento e como um conhecimento que deve realmente ser levado em conta quando a gente debate determinadas questões. Se Uhum. você pudesse falar um pouco sobre isso, o que você acha, assim, os métodos nas ciências humanas, o que que confere a eles alguma espécie de validade aí, né, no nosso discurso? Tá. Eu acho que assim, mesmo se a gente considerar que o que caracteriza a ciência, vamos dizer, a realização de experimentos para testar determinada hipótese, se a gente for adotar esse critério, várias ciências que a gente considera como ciências já não entrariam. Várias pesquisas de Sim. biologia, por exemplo, Uhum, uhum, que, por exemplo, buscam apenas descrever uma espécie nova, não é a testagem de uma hipótese, no sentido de teste de hipótese estatística, e tentar ali inferir, fazer uma inferência estatística, se a gente vai aceitar a hipótese ou não, né? Então, uhum, abandonando já esse critério de que ciência é aquilo, sei lá, que produz experimentos, ou do uhum, falsificacionismo do uhum. Popper, o que quer que seja, né? A gente já consegue alargar um pouco mais o que é ciência, o que entra em ciência, né? Então, não seriam só predições, fazer previsões sobre eventos a partir de resultados de experimentos, mas também seriam descrições, né? Sim. Descrever determinada espécie. A antropologia também faz descrições, e descrições muito boas, né? Quando a gente pega uma etnografia, meu Deus, como que né, eu fico me perguntando como que aquela pessoa consegue chegar a tudo isso, né? Sim, A sim. qualidade das descrições são imensas, né? Há Sim. alguma teoria sociológica sobre o trabalho tentando explicar algo, então também a gente tem essa dimensão da explicação, né? Eu gosto Uhum. muito de uma definição de ciência que dada por um filósofo alemão, o nome dele é muito chato. Você dá aula de alemão, você pronuncia. Mas é o Paul Hüningen. Nossa, eu acho que eu teria que ler para ver mesmo. É Huyningen, aí depois Huene. Nossa senhora. Tá, vamos. Depois É, eu o Paul faço um Hühner, é o vídeo só para Paul. falar a pronúncia. Ele tem um livro de 2013 e ele define a ciência como Uhum. uma investigação sistemática. Só investigação sistemática. Não Sim. necessariamente empírica, porque aí a gente não colocaria matemática e tal. E ela é uma Uhum. investigação sistemática que, como pode dizer, se instancia em várias dessas dimensões que eu mencionei, seja Uhum. descrições, explicações, um ideal de abrangência, tentar abarcar mais fenômenos. E cada ciência, vamos dizer, se especializa em uma dessas dimensões, dessas atividades, né? Sim. E o nível dessas dimensões, dessas práticas, vamos dizer assim, é maior do que no Uhum. senso comum, né? Então, quando a gente vê uma explicação científica dada por qualquer das ciências, o nível dela, o nível de detalhes, de profundidade é muito maior. Veja, muito maior, uma diferença de grau. Não seria uma diferença Uhum. Uhum. qualitativa, né? Então, se a gente Sim. adota esse sentido de ciência, prestando atenção em como as explicações, as predições, o que quer que seja das ciências humanas, são mais profundas, estão mais detalhadas que no conhecimento mais comum, cotidiano, né? A gente consegue, então, dizer tranquilamente que sim, elas produzem conhecimento objetivo, produzem conhecimento seguro, né? E, em geral, as Perfeito. pessoas pensam que as ciências humanas, sei lá, tem poucos métodos, é só interpretação, mas tem cada Aham. mas é crescente, por exemplo, a utilização de ferramentas matemáticas, não só em ciência política, mas também na sociologia, em filosofia Uhum. Uhum. e outras coisas, né? Métodos históricos, por exemplo, né? A maneira pela qual o historiador é treinado para olhar um arquivo, aquilo é maravilhoso, assim, é muito difícil ter o olhar de um historiador para um arquivo, né? Todos os detalhes que ele nota, o que ele consegue concluir dali ou não, né? Então, são essas coisas que Mesma vão garantindo, maneira, então. mesma maneira com que o filósofo é treinado para ler um texto também, né? Porque mesmo que a gente considere É, só isso,
já é um bocado de coisa, né? Mas Sim, realmente. ou para definir Não, digo, conceitos também, né? sim, Hã? sim, sim, sim. Formular um argumento, O, analisar a estrutura lógica do argumento, analisar em termos de validade, né? Realmente. É uhum, muito método, na verdade, aí, né? Na verdade, os filósofos, a maior parte do tempo, só passa discutindo o método, né? É o é, discurso sobre o método, é a doutrina do método, qualquer coisa. Assim. né? Mas acho que, em É, geral, a gente percebe mudanças de significado muito mais facilmente que pessoas de outras áreas. sim. O Giannini, quando ele esteve no Renato Giannini, né, quando esteve no Ministério da Educação e depois ele publicou um livro sobre experiência, ele fala isso, né, que nas reuniões assim com pessoas de muitas áreas ele conseguia perceber que estavam, sei lá, utilizando a democracia em 30 sentidos diferentes e por conta disso muitas vezes a discussão não avança, não se chega a alguma decisão Exato, boa, né? exato, E a exato. gente é treinado para perceber essas coisas, né? É, tipo, não, mas peraí, que sentido de democracia é esse? Não é o mesmo que você falou há 2 segundos atrás. Chega até a ser É, chato, muito né? bom. Não, mas É, acho que uma das contribuições. Como a gente está chegando no fim, né? E acho que daqui a pouco o Instagram vai cuspir a né? gente da live aqui. Mas acho que isso é justamente uma das coisas que a gente pode pegar para pensar essa questão também, né? Do que a filosofia também contribui para refletir nesse momento de pandemia, né? Justamente essa precisão dos termos também. Inclusive, um dos termos centrais em toda essa discussão, diga-se de passagem, é o de própria democracia, né? Então, o que a gente está falando quando a gente usa esse termo democracia e supostamente, né, para tentar, que obviamente vindo da boca de determinados políticos, assim, pura e simplesmente um jogo para fora para tentar instrumentalizar quando estão tentando fazer algo, na verdade, extremamente autoritário e ignorando também toda a noção de conhecimento democraticamente constituído, diga-se de passagem, né? E acho que se tem uma coisa que a pandemia mostrou claramente para nós, é justamente a necessidade não só do conhecimento, mas de falar do conhecimento, né? De falar porque o conhecimento é importante e desse conhecimento não ficar como de fato muitas vezes acaba ficando, e acho que é um problema mesmo, que para mim tem a ver com essa crise de credibilidade, dela ficar como um privilégio de um grupo particular de pessoas que são esses que a gente entende como os pesquisadores, né? Eu acho que já está na hora, na verdade, da gente compreender que nós estamos numa época em que a gente tem que ter uma comunidade global de pesquisadores. Todo mundo tem que ter, de alguma maneira, a capacidade de poder compreender o que é o trabalho de pesquisa e de poder avaliá-lo criticamente para poder se portar criticamente em relação ao conhecimento, mas por isso mesmo também poder se valer adequadamente dele. Uhum. Não sei o quanto. Bom, se você quiser fazer algum comentário final aí para a gente concluir. Mas, de novo, muito obrigado, Pedro. Muito obrigado pela participação, por aceitar o nosso convite. A gente ficou muito feliz de poder bater um papo aí com você. Eu fiquei muito feliz de finalmente conseguir conversar com você com mais calma também, né? Que a gente estava sempre conversando indiretamente ali, lá pelo Facebook, as outras coisas. E espero que no futuro a gente tenha outras oportunidades aí. Ó, Lucas, obrigado pela conversa. Acho que fica essa mensagem, né, de que quando a gente age com base em desconhecimento, né, as consequências são péssimas, né? Acho Sim, que daí a importância da gente produzir e tentar traduzir esse conhecimento, levar a vários lugares, ter uma visão positiva de não somente jogar, mas mostrar como que se chega a ele para as pessoas serem capazes de produzir também, né? De entender como é formado. Uh, sim. Me perdi aqui no final. Bom, mas de entender como que é E de entender formado, como o conhecimento é formado, você falou, né? Entender como o conhecimento é formado. sim, e as consequências de agir com base em desconhecimento, né? Então, você vê pessoas, por exemplo, acreditando que beber água sanitária curariam de coronavírus, depois vão ser internadas, coisas do tipo, né? Da mesma maneira, agir pensando em maus argumentos, em más teorias sobre como que as pessoas devem se organizar, como que o outro deve agir, né? Então, daí é uma das nossas importâncias, né? Obrigado novamente pela Muito bom. oportunidade. Muito obrigado, Pedro. A gente vai continuar se conversando aí em outras oportunidades também.
Um grande abraço, muito obrigado por todos que assistiram, ouviram. Não se preocupe que vai ficar gravado para quem só viu uma parte. E vamos ter outras mini doses pela frente. E eu vou desligar agora porque tem 15 segundos para acabar a live. Então, muito Obrigado, obrigado a todos. Lucas. Obrigadão. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.